Sejam muito bem-vindos ao segundo seminário Educar pra Valer. Este evento é uma realização da Associação Bem Comum, programa Educar pra Valer, com o apoio da Fundação Lehman e Prefeitura Municipal de Sobral. Nesta ocasião, estamos recebendo prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de educação e equipes técnicas dos 25 municípios integrantes do programa Educar pra Valer, sendo eles o município de Alagoinhas, da Bahia, aqui representado pelo prefeito Joaquim Neto. O município também da Bahia, Mata de São João, representado pelo prefeito Marcelo Oliveira. Vitória da Conquista, também do estado da Bahia, representado pelo prefeito Erzen Guzmão. Do estado do Maranhão, temos os municípios Passo do Lumiar, representado pelo prefeito Domingos Dutra. São José do Ribamar, representado pelo prefeito Luiz Fernando Moura da Silva. Cidade de Timon, representado pelo prefeito Luciano Leitoa. Vargem Grande, representado pelo prefeito José Carlos Barros. Do estado da Paraíba, município Conde, representado pela prefeita Márcia Lucena. Mamanguape, representado pela prefeita Eunice Pessoa. Município de Monteiro, representado pela prefeita Ana Lorena Nóbrega. Princesa Isabel, representado pelo prefeito Ricardo Pereira. Município de Souza, representado pelo prefeito Fábio Tairone. Do estado de Pernambuco, contamos com a presença do município Igaraçu, representado pelo prefeito Mário Ricardo Santo de Lima. Município de Olinda, representado pelo prefeito Lopércio Carlos do Nascimento. Município Paulista, representado pelo prefeito Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior. Serra Talhada, representado pelo prefeito Luciano Duque de Godoy Souza. Nesta ocasião, contamos também com a representação, através das equipes técnicas e secretários e secretárias de educação dos municípios baianos de Camaçari e Eunápolis. Do estado do Maranhão, dos municípios de Caxias e Codó. Do estado de Pernambuco, do município de Garanhuns. Do Rio Grande do Sul, dos municípios Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Pelotas. Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, secretários e secretárias, equipes técnicas, sejam muito bem-vindos. Saudamos de uma forma especial as equipes dos municípios integrantes do programa Formar, sendo eles os municípios de Aquirás, Franca, Guarulhos, Marabá, Piauí, Recife, Taubaté e Teresina. Obrigada por vossas honrosas presenças. Nossa saudação também à senhora Mariana Fontoura, coordenadora do programa Formar, em nome de quem saudamos todo o time da Fundação Lehman aqui presente. Fundação esta que tem acreditado no potencial do programa Educar pra Valer e contribuído de forma muito próxima para a realização desse evento. O seminário Educar pra Valer, em sua segunda edição, objetiva apresentar com mais detalhes a experiência educacional de Sobral, fortalecer a parceria dos programas Formar e Educar pra Valer com as prefeituras, esclarecer mais detalhes sobre o funcionamento da parceria do programa Educar pra Valer e formalizar a parceria entre o Educar pra Valer e os municípios que estão ingressando no programa neste ano de 2019. Iremos agora iniciar a nossa programação com a formação da nossa mesa diretiva. Para tanto, convidamos a senhora Isolda Sela, excelentíssima vice-governadora do estado do Ceará. O excelentíssimo senhor prefeito do município de Sobral, Ivo Gomes. O ilustríssimo coordenador geral do programa Educar pra Valer, senhor Veveu Arruda.
a ilustríssima coordenadora do Formar, representando nesta ocasião a Fundação Lema, senhora Mariana Fontoura. Registramos e agradecemos de forma especial as ilustres presenças do excelentíssimo senhor reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, senhor Fabiano Carvalho, da excelentíssima senhora vice-reitora da UVA, senhora Isabelle Monte Alverne, da excelentíssima senhora vice-prefeita deste município, Cristiane Coelho, do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, da secretária executiva da Educação do Estado de Pernambuco, senhora Ana Silva, toda a sua selva e toda a sua equipe, e da secretária executiva de Educação do Estado do Maranhão, senhora Nádia Dutra, juntamente também com a sua equipe. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por vossas presenças. Procederemos com os pronunciamentos. Para tanto, passamos a palavra para o senhor Bebel Arruda, coordenador geral do programa Educar para Valer. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso seminário. Cumprimento a vice-governadora, Isolda, nosso prefeito Ivo Gomes, Mariana representando aqui a Fundação Lema. Muito obrigado pela presença. Nós realizamos, nas 2 semanas passadas, anteriores, os seminários regionais em todos os estados já citados, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. E agora nós estamos reunindo aqui todos os municípios, com seus prefeitos, secretários, e também com a presença, para nós muito importante, do pessoal que faz o Formar, que compõe o Formar, e tem também o mesmo nosso objetivo, o mesmo objetivo de procurar contribuir para as melhorias sobre a liderança dos prefeitos e das secretarias de cada município, para fazer nossas crianças, nossos adolescentes aprenderem na idade certa e colocar sonho nas suas cabeças. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui iniciando esse outro seminário. Eu quero agradecer a todos aqueles que viabilizam, asseguram a realização desse seminário. Nós temos aqui conosco uma equipe, os coordenadores estaduais, temos a equipe que compõe a articulação do nosso trabalho da Bem Comum, a Fundação Lema, que para nós tem sido parceiros fundamentais. E dizer para vocês que isso começou no desafio que o Jorge Paulo Lema fez. Na verdade, a ideia foi dele. A ideia de mobilizar aí algo em torno de 50 municípios, entre os 300 que tem uma população em torno de 100 mil habitantes, para que a gente pudesse trabalhar com muito afinco no que diz respeito à melhoria da educação dos municípios. E assim nós estamos com esse desafio, acreditando que é possível. Esses seminários regionais que nós fizemos, ex-ministro Mendonça, que nos honra aqui com a sua presença, para nós uma presença bastante significativa, assim como o nosso Alexandre Schneider, também uma presença muito animadora para nós. Esses seminários mostraram com muita facilidade a indicação das fragilidades que nós temos no nosso país, responsáveis pelo problema do baixo nível da educação brasileira. E, por outro lado, também nos mostraram
a força que os municípios têm para superar esses problemas. De modo que nós estamos aqui muito animados para que a gente possa juntos fazer esse trabalho. Agradecer ao Ivo por todo o apoio que ele deu para que a gente pudesse desenvolver e realizar esse seminário aqui em Sobral. E agradecer também a ele pela liderança que ele exerce aqui, conduzindo a política educacional ao lado do Herbert e toda a equipe que faz a secretaria, as escolas aqui de Sobral, que nos inspiram nessa tarefa de acreditando que é possível melhorar a educação brasileira. Espero muito que a gente possa aproveitar o máximo possível aqui desse seminário. Sejam todos muito bem-vindos a essa atividade. Muito obrigado. Convidamos a senhora Mariana Vondoura, coordenadora do Formar, para usar a palavra. Bom dia. É uma honra muito grande abrir esse seminário junto com esses parceiros tão importantes para a Fundação Lema. É uma alegria para mim voltar para Sobral e poder estar numa cidade tão especial. Sempre que eu venho para cá, eu me sinto muito acolhida. Eu quero inicialmente cumprimentar os nossos parceiros, Bebeu, Márcia, Maurício, Ana, Júlio e todo o time do Educar para Valer. Cumprimentar o prefeito Ivo Gomes, o secretário Júlio César, o secretário Herbert e, em nome de vocês, toda a equipe da Prefeitura de Sobral. Quero agradecer também por vocês abrirem tantas vezes as portas de vocês para a gente aprender cada vez mais. Cumprimento também a vice-governadora do Ceará, Isolda, o secretário Alexandre Schneider, o ministro Mendonça Filho. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Cumprimento a equipe da Fundação Lema e do programa Formar, que está em peso aqui com a gente nesses 2 dias. E, por fim, eu quero agradecer a presença de todos os prefeitos, secretários, educadores de todo o Brasil que fizeram em uma odisseia para chegar até aqui e participar desses 2 dias com a gente. Bom, nós da Fundação Lema acreditamos muito que para termos um país mais justo e mais desenvolvido, a gente precisa apostar na educação. A gente acredita muito que a garantia da educação pública de qualidade tem que ser para todos. Essa é uma causa que a gente trabalha muito, todos os dias, atuando tanto na política nacional quanto em redes e escolas parceiras. O programa Formar e o Educar para Valer são exemplos de programas que apoiamos e atuamos diretamente contribuindo com redes municipais e estaduais. Fico muito feliz de ver o quanto esses 2 programas cresceram. Estamos nos direcionando para garantir que a gente tenha essa educação de excelência para todos. Bom, esse é o meu 2º seminário, que estava aqui no ano passado. Todas as vezes que eu venho para Sobral, eu aprendo muito. É muito inspirador, como se fosse uma injeção de ânimo. Aqui a gente vê que é possível. Conversamos com gestores escolares, com professores, alunos, pais, e a gente percebe que de fato é possível transformar a educação e a vida desses alunos. Eu torço para que, assim como eu sempre aprendo, que vocês aprendam muito nesses 2 dias e que vocês possam se inspirar e fazer boas reflexões aqui em Sobral. Que esse encontro seja o início de uma grande rede entre os times das redes municipais e estaduais do Formar e do Educar para Valer. Acho que a gente acredita muito nisso dentro da Fundação. Que vocês possam trocar experiências e voltar para os seus municípios e estados concretizando as mudanças que a gente precisa para o nosso país. Que cada vez mais a gente tenha uma educação pública de qualidade e que isso não seja uma exceção, e sim a regra. Obrigada e um ótimo seminário para todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Sobral, Ivo Gomes. Bom dia, sejam todos
todas muito bem-vindos a Sobral. É uma honra, uma alegria muito grande para a gente ter vocês aqui conosco nesses 2 dias. Vou cumprimentar a vice-governadora do Ceará, não sem antes dizer que ela é hoje vice-governadora, mas ela foi 8 anos secretária de Estado da Educação do Ceará e foi 6 anos secretária da Educação de Sobral. Eu acho que foi a primeira vez na história do Ceará que uma pessoa se projeta na política com um cargo importante vindo do sistema de educação, pelo sucesso, pela competência e pelos resultados que gerou na área de educação. Nunca no Ceará aconteceu isso. Acho difícil ter acontecido em alguns outros estados também. Cumprimentar o meu antecessor, ex-prefeito de Sobral, Veveu, atual coordenador desse programa. Deixou para mim um grande abacaxi, aliás, 2 grandes abacaxis. Ele deixou como legado o menor índice de mortalidade infantil da história de Sobral. E eu estou com a responsabilidade não só de manter, mas de baixar. E eu quero dizer que esse ano nós batemos o recorde negativo de novo, 7,08, uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil do norte, nordeste e centro-oeste do país. E um segundo grande abacaxi foi ter deixado Sobral no primeiro lugar do IDEB do 5º ano e no segundo lugar do IDEB no 9º ano. O ano passado nós também conseguimos descascar esse abacaxi. Aumentamos a nossa nota do IDEB no 5º ano e passamos a ser o primeiro IDEB nacional no 9º ano também. Então, obrigado, Veveu. Estou aqui, não está sendo fácil. A Kátia canta essa música. E é no microfone parecido com esse, do Roberto Carlos, né? Queria cumprimentar, desculpa, a Mariana, da Fundação Lehman também, agradecer demais a Fundação por estar nos apoiando aqui em Sobral, em outros programas também. Cumprimentar meus colegas e minhas colegas prefeitas e prefeitos que estão aqui. E a audiência, eu vou pedir licença para cumprimentar uma pessoa também que ajudou muito Sobral, porque Sobral, a gente não faz nada sozinho. A gente tem aqui a prata da casa, que trabalha bastante, que se dedica bastante. Temos, vocês vão me perdoar, os melhores professores do Brasil. Não são os mais bem pagos, mas são os melhores professores. E a gente tem muito apoio de muitas instituições, sempre teve apoio incondicional do governo do Estado, e mesmo em situações adversas, do ponto de vista político, sempre tivemos apoio do governo federal. Eu queria agradecer a todos que apoiam o Sobral, na pessoa do ex-ministro Mendonça Filho, que está aqui conosco também, que ajudou a nossa cidade. Então, sejam bem-vindos. Sobral é patrimônio histórico nacional. Não sei se vocês sabem, o nosso centro histórico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, nos momentos vagos que vocês tiverem aí, acho que vale a pena dar uma circulada, conhecer os nossos casarios, as nossas igrejas, os nossos monumentos. E esse ano Sobral comemora, Sobral é uma cidade diferente. Nós estamos comemorando 100 anos de um fenômeno da natureza que aconteceu e que teve Sobral como o principal, junto com a Ilha do Príncipe, na costa da África, como um dos principais palcos de observação, que foi um eclipse total do Sol, que aconteceu em 29 de maio de 1919, e que que foi fundamental e imprescindível para que o físico alemão Albert Einstein, um dos maiores cérebros da humanidade, pudesse comprovar a teoria da relatividade geral. Foi aqui em Sobral que aconteceu. Nós vamos comemorar isso no dia 29 de maio de 2019. Mas esse é o ano municipal da ciência em Sobral. Por conta disso também tem uma série de atividades que estão acontecendo paralelamente nas escolas,
abertura de laboratórios com o apoio da Fundação Lehman, e temos a reunião regional da SBPC, agora no final de março. Vamos ter uma série de atividades na área de ciências também que são importantes. Então sejam bem-vindos, aproveitem bastante. O que vocês vão ver aqui nada mais, nada menos do que a aplicação do bom senso na educação. Então sejam bem-vindos e tenham um trabalho proveitoso. Um abraço. Registramos e agradecemos as ilustres presenças do secretário de Educação do município de Sobral, senhor Herbert Lima, e também do secretário de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social deste município, senhor Júlio César. Agradecemos a presença dos componentes da nossa mesa diretiva e os convidamos a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Solicitamos, no entanto, que a vice-governadora, senhora Isolda Sela, permaneça, pois daremos prosseguimento às nossas atividades, convidando-a para proferir a palestra As Medidas de Gestão que Mudaram a Política Educacional de Sobral, juntamente com o senhor Júlio César Alexandre, a quem chamamos neste momento. Isolda Sela é vice-governadora do Estado do Ceará, ex-secretária de Educação do Estado e ex-secretária de Educação do município de Sobral. Senhor Júlio César Alexandre é secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social deste município e também ex-secretário de Educação de Sobral. Informamos ainda que após a palestra teremos blocos de blocos de 3 perguntas. Para fazê-las, solicitamos aos participantes que usem no máximo o tempo de 1 minuto. As perguntas serão respondidas para quem forem respectivamente direcionadas. Senhoras e senhores, com a palavra, senhora Isolda Sela e senhor Júlio César Alexandre. Saudar a todos aqui que já foram bem, pelo menos inicialmente, registrados, e aos prefeitos, às prefeitas aqui dos municípios que estão aí integrados no Educar para Valer e também no Formar. Eu sei que tem também uma representação aqui de municípios do Formar, secretários, equipes. Eu sei que não é fácil, não é nada fácil, não é nada fácil tirar um tempo assim da agenda, uma agenda sempre muito exigente, muito rigorosa, muito especialmente prefeitos. Eu sei que vida de prefeito não é moleza, então acho que é muito importante, né, vocês estarem aqui. Espero que seja bem produtivo para todos. A minha reflexão aqui inicial é exatamente assim, fazer um rápido apanhado daquilo que nós consideramos como muito importante nas medidas implementadas para garantir a educação de qualidade como um direito de todos. E eu falo isso a partir de um recorte da minha experiência na rede municipal de Sobral, que eu fiquei de 2001 a 2006, parte desse tempo, metade do tempo como secretária de junta e a outra como secretária, e também, na sequência, como secretária da Educação do Estado do Ceará, como ele falou, nesse período de 2007, eu saí daqui, fui para a Secretaria do Estado até o começo de 2014. E um tempo de muita aprendizagem mesmo, que me fez inicialmente entrar em, assim, foi como eu chamo, o encontro com a escola que não ensina. Né? Na verdade, na época, em 2001, aqui em Sobral, apesar de, nos 4 anos anteriores, terem sido anos de muita
de muito trabalho e com ali a implantação do FUNDEF, à época, o município já com uma gestão responsável e ativa no sentido de começar a organizar a rede, mas nós tivemos uma visão da escola por dentro, vamos dizer assim, que, como síntese, nos mostrava, revelava o analfabetismo escolar. Só para sintetizar, a síntese do que eu chamo assim, uma ineficiência sistêmica, uma série de coisas que não funcionavam daqui e dali e tal, e que gerava, além de todos os outros indicadores complicados que orbitam o problema fundamental da não aprendizagem, o analfabetismo escolar era assim. Os meninos passavam de ano para ano sem conseguir sequer um processo de alfabetização que garantisse a competência para eles seguirem adiante. Então era assim, meio que um grande faz de conta, aquela normalidade de uma escola aberta que atendia, que já garantia merenda, que já garantia o transporte escolar, que já tinha isso e aquilo e tal, que era visto pelos pais como até uma escola boa, a escola é boa, tem merenda, tem o pessoal é legal, recebe bem, mas na verdade a síntese era de uma grande, de certa forma, uma condenação das crianças ao fracasso. Então, a rota de saída, o que aconteceu em Sobral? Rapidamente, assim, eu coloco alguns pontos que eu considero que são a equação principal. Decisão política, querer compreender a natureza do desafio e querer mesmo mudar e transformar o cenário educacional. Um outro ponto também me achado. Definição de prioridades através de um diagnóstico efetivo, diagnóstico que aponte mesmo as questões fundamentais e que permitam a rede definir as prioridades. São muitas importâncias sempre, a gente corre atrás de muita coisa, mas se não tiver o sentido das prioridades, corremos o risco de trabalhar muito e de não ter o devido resultado. A definição, em função dessas prioridades, a definição de metas claras, e também de incentivos pelo alcance dessas metas. As metas precisam ser de domínio público, elas precisam realmente ser bastante claras. Às vezes até a gente aguenta alguma pergunta assim, mas é só isso, Na época, quando a gente começou na Secretaria do Estado, mas vocês estão falando de alfabetização, E um se acabando e o outro no ensino médio, então foi que a gente perseguiu também ali a melhoria, mas precisava sim falar de alfabetização, do sucesso de todos, porque na verdade trata-se disso, é garantir o sucesso de todos, de partida, para aquilo seguir com justiça, porque senão a gente fica ali nas ilhazinhas de prosperidade, não se trata disso. Outra questão é a identificação da agenda necessária para a realização das prioridades. Aí sim, porque não é também uma coisa da boca para fora. Eu quero, gente, a meta é essa e tal. Tá, mas o que vai acontecer para que essa prioridade, ela realmente seja vista e seja tratada e que os resultados aconteçam? Vocês têm agenda, de processos, de ações, de insumos. Com o que se tem? Sobral começou com o que tinha, com uma boa interlocução, que é sempre muito valiosa, eu sempre registro isso, ter uma boa interlocução tem um valor mesmo, precioso, mas em termos de recursos, de todas as naturezas, era o que nós tínhamos. Agora eu digo, era um nó peito. E a implementação
o acompanhamento, o monitoramento, né, dos dados e a avaliação para exatamente nos posicionar com relação à nossa caminhada e aquelas tais metas que nós alcançamos. Tudo isso precisa acontecer numa ambiência que promova o que nós chamamos sempre de competências do sistema. Então a gente precisa trabalhar de maneira que a participação, o envolvimento, o alinhamento, a corresponsabilização estejam ali sendo semeadas, porque é isso que dá expansão ao alcance, às nossas metas, e é isso que faz com que esse resultado seja duradouro e que ele possa seguir com sustentabilidade. Porque só uma equipezinha ali de plantão, só uma, né, também deixa lacunas e a gente não consegue ter essa. Então eu vou só eu acho que esses pontos são assim, a equação básica, é meio óbvio, eu sempre me sinto falando assim, o que é meio óbvio, mas para nós aqui a experiência foi exatamente descobrir ou redescobrir essas coisas óbvias e que estavam distantes do processo de gestão da rede. E é uma coisa tão interessante, eu lembro que nas primeiras experiências, vou primeiro falar aqui desses pilares, depois citar algum ponto que para mim é significativo. Mas assim, os pilares de sustentação, essa tal decisão política, a decisão política é a decisão política não é uma coisa só que se diz, né, num discurso, a decisão política ela precisa se traduzir naquilo que vai catalisar todo o processo. O prefeito, né, o governador, no caso da rede estadual, ele não está ali na linha direta da operação, claro que não. Mas a ação deles é fundamental para que o nosso trabalho de secretaria, de escola, de operação aconteça da melhor forma possível. Então, é essa decisão política que garante a força de prioridade mesmo. É a decisão política que valida os critérios e garante que os critérios sejam respeitados, porque é coisa que desmoraliza secretário ou mesmo diretor de escola é tomar aqui uma decisão e depois ser desautorizado, ou então não poder ter critério, porque para esse aqui vale, para esse aqui não vale e tal. Eu não conseguiria trabalhar desse jeito, de jeito nenhum, porque a gente precisa ter, porque tem muitas, vamos dizer assim, a gente promove uma mudança na zona de conforto quando a gente busca a transformação. Então tem desagravos, né? Tem que desatender ali o interesse e tal. É um jeito, não tem outra forma. Isso acontece. A gente, para exercer essa autonomia, tem que lidar com isso. Então, poder ter critérios, isso aqui eu não posso atender, está aqui, o critério nosso é esse aqui. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estou me desmoralizando. Então, é fundamental o trabalho disso aí. Tá? É a decisão política que garante isso. É um catalisador, como eu falei, é a decisão política também, é o espírito ali da liderança maior que faz com que essa expectativa de sucesso e essa autoexpectativa ela comece também a se colocar como cultura. Um outro pilar que eu considero é a liderança da secretaria na implementação da política. É outro pilar, muito importante. A secretaria precisa estar ali, né, operando e gerenciando e fazendo toda a gestão com os diagnósticos, com a definição
com monitoramento e avaliação, com os incentivos e reconhecimento. E um dos processos estratégicos nessa liderança da Secretaria é exatamente a construção do processo de autonomia escolar. Se a Secretaria, outra coisa que eu aprendi, outro aprendizado, né, óbvio, mas muito importante, aqui pela nossa experiência, a Secretaria, ela não consegue ser uma diretora zona das escolas. Não dá, não tem como. As escolas têm o seu, um outro núcleo de inteligência e de gestão do sistema. A Secretaria tem suas competências, a escola tem as suas competências. Se ajudam, né, totalmente coordenadas, mas intransferíveis. Essa construção do processo de autonomia das escolas para nós foi uma ponte mesmo de acesso a um ritmo de melhoria e de transformação. E isso tem a ver com o que nós vivemos aqui, de um processo muito importante de seleção e contrato, né? Seleção seleção e contrato para a seleção de diretores, está meio esquisito. Na verdade, assim, é seleção de diretores e diretoras e o contrato com eles. Os diretores, a partir do processo de seleção, o Júlio é ex-diretor, o currículo dele entrou na primeira seleção de diretores que nós fizemos, logo ali no primeiro semestre de partida, e um processo bem legal, que resultou, ao final dele, naquele sentimento das pessoas de saber por que estavam sendo chamados e o que se esperava deles. Então, isso é muito importante, porque são os diretores a nossa linha de frente, a nossa principal, considerando a secretaria, né? A nossa interface principal é exatamente o grupo de diretores. É através deles, da liderança deles, da condição deles ganharem as equipes escolares para tudo que precisa ser feito, que nós temos muito mais chance de... Então, inicialmente aqui, as nossas reuniões eram semanais com os diretores. Toda terça-feira de manhã nós estávamos com os diretores e num processo progressivo de implementação dessas autonomias pedagógicas, administrativas e financeiras, claro que dentro do arcabouço e dos limites possíveis para o nosso contexto de administração pública. Mas tudo aquilo que poderia ser decidido na escola, nós fazíamos assim, o possível para ir construindo esses processos. E também não é nada fácil, porque essa coisa da autonomia, eu sempre digo isso, né? Todo mundo quer o bônus da autonomia, mas o ônus da autonomia, aí ninguém quer. É mais fácil transferir para o não sei o que, o prefeito, ou o secretário e tal, é muito mais fácil. Então, isso foi as meninas aí rindo ali, né? As ex-diretoras, né? Porque era nossa vida aqui era bem, eu gosto de brincar com ela assim, era a dor e a delícia, né? Da nossa luta aqui naqueles momentos assim, muito desafiadores. E tem só um ponto aqui relacionado à formação em serviço. Formação em serviço com os conteúdos do serviço. Tudo muito focado mesmo naquilo que estava sendo vivido, nas pautas, nas agendas e focado na aprendizagem dos meninos. A gente também fazia sempre o possível para não nos dispersar com relação a todas aquelas conjunturas e situações que nós sabemos bem, vocês sabem muito bem como é que é. Então, não nos dispersar daquilo que era essencial, que era perseguir a aprendizagem. No primeiro momento, a alfabetização. Né? Todos se alfabetizassem na idade certa.
E um outro processo estratégico é a superintendência escolar, que trata-se exatamente do acompanhamento e monitoramento dos resultados escolares. E aí uma coisa também, uma aprendizagem muito importante, o monitoramento dos processos também, porque não adianta a gente chegar lá no final do ano e se assustar com o resultado que foi, não foi bem aquilo, não adianta. A gente tem que ter um processo de monitoramento permanente dos processos, de todas aquelas ações em desenvolvimento, para termos a condição de, ao longo da trajetória, ao longo do ano letivo, fazer mudanças de rotas, fazer alterações de planos de ação, que isso é uma coisa também de muita energia, um circuito de muita energia. Processos estratégicos que eu falo, só para dar um exemplo, são os focos naqueles indicadores de gestão e de eficiência que são essenciais, tipo ordenamento de rede, calendário escolar, cumprimento dos dias letivos. Isso é outra coisa meio óbvia, né? Cumprimento dos dias letivos. Não é. Nós descobrimos para nós não é. Muito pelo contrário. Por muito pouca coisa, uma aula deixava de acontecer. Por muito pouca coisa. E essa obstinação, essa perseguição, né, de todos para que os 200 dias fossem cumpridos, não é simplesmente pelo direito que os alunos têm a todas aquelas horas, a todos aqueles dias. Não é somente por isso, mas é também para criar uma cultura, né, para que nós pudéssemos. Porque as pessoas, às vezes, não se dão conta. Quando elas estão ali naquela coisa que eu chamei de uma ineficiência sistêmica, a pessoa não se sente nem capaz, profissional, seja ali onde ele estiver, ele não se sente capaz de remar contra aquela correnteza. Nas primeiras seleções as primeiras entrevistas de diretor, eu e o Ivo, né? O Ivo fazendo a entrevista, que ele era o secretário, né? Eu entrei com ele na Secretaria de Educação, e ele fazendo a entrevista aqui do diretor, ele dizia assim: quando a pessoa, o candidato já é professor da rede, né, gente que já tinha vivência na rede, aí ele dizia assim: você sabia que os meninos estavam analfabetos? Assim, era uma pergunta bem exata para a pessoa. Doutor Ivo, aí ele: você sabia que os meninos estão analfabetos dentro da escola? Sabia. E você não fazia nada, não? Sabe, assim, a pessoa, que não eram más pessoas, não eram maus profissionais, não, eram pessoas que estavam ali naquele circuito e se sentindo, de certa forma, impotente para dar conta daquilo que já vinha, né? Então, assim, algumas dessas obviedades, elas precisam ser redescobertas, né, para dar outro sinal, e as pessoas respondem, porque como eu falei, éramos nós, conosco mesmo, não tinha, né, não podemos trazer cabeças, nem, nós mesmo, e assim, com uma outra exemplo assim, que eu vivi, que me marcou muito, foi o Júlio, diretor de escola, e depois ali do primeiro ano, a gente vendo os resultados de todos os professores das metas, né, que as metas eram aquelas relacionadas à alfabetização, e eu lembro de uma conversa eu com ele, né, e eu disse: Júlio, essa professora aqui teve um resultado horrível, e tu colocou de novo ela, tu botou de novo ela na sala de meta, de alfabetização, não sei se tu te lembra, eu lembro até da professora. Aí, e ele, diretor, assim, né, nós, secretaria, nós não interferíamos, era responsabilidade deles, né? Então, mas a gente questionava, porque a gente estava ali nós tínhamos, inclusive nos primeiros tempos,
eu tô sabendo, eu tô entendendo, eu entendi por que ela não rendeu, né? Teve tais e tais situações, ela estava ainda sem compreender muito, mas ela está, eu vou mudar, eu vou apostar nela, foi uma professora premiada. Ao final deste ano, né, ela no circuito, nós tínhamos formação de professores em serviço e com foco na rotina a ser trabalhada em sala de aula, sempre, né, foco na aprendizagem. E essa professora foi, ao final do ano, uma das premiadas pelo bom resultado da sala dela. Ou seja, ao tempo em que a secretaria tinha esse conhecimento, procurava sempre ter esse conhecimento, sabe, de dentro, para ser capaz de questionar coisas fundamentais com os diretores, né, nós também respeitávamos. Né, e depois, claro, íamos cobrar para ver se aquilo tinha acontecido. O processo relacionado à frequência de alunos foi um dos que primeiro, assim, a gente se pegou com muita força. Se o menino não está na escola, nada acontece. Então era aquela coisa mesmo de ir buscar os meninos. Os diretores já começaram com um sistema de monitoramento ali na primeira 5 minutos do dia, da aula, já ia atrás em cada sala dos faltosos. O diretor já tinha ali na mão quem tinha faltado naquele dia e já determinava as medidas, quem precisava ser visitado ou não, né? Coisas assim. Frequência de professores, os professores são tão importantes e a aula do professor titular faz tanta diferença que eles têm que estar na aula, né? Então eles também não podem faltar por qualquer coisa, eu também já ouvi professora de Isolda, eu já vi um questionamento também uma professora, né, numa reunião que eventualmente a gente se encontrava também com recortes de professores. E uma professora me disse, Isolda, isso aqui parece um nazismo. Até os atrasos são computados, ela disse, sabe? Aí eu tinha na hora a conta desses atrasos. Né? Então eu exemplifiquei para ela o que representava alguns professores se atrasarem somente 10 minutos, somente ali em 4 dias ou 5 dias, né? Então a gente foi fazendo a conta daquele atraso para mostrar para eles qual era o prejuízo em termos de carga horária letiva dos meninos. Então essas coisas assim, eu acho que elas eram muito importantes, sabe? Esses embates que nós tínhamos, respeitosos, eu acho, que a gente se gosta muito, eu acho que a gente se construiu até um bom relacionamento, mas nós tínhamos, né, como eu digo, aquele saudável estresse entre nós também, porque todos nós precisávamos nos cobrar, né? Todos nós tínhamos ali o que prestar conta. Os programas de ensino, e para terminar, somente um registro assim, que eu considero, assim, para mim, né, na minha vida, na minha aprendizagem, acho incrível experiência do encontro com uma escola que não ensinava, que me gerou, eu acho que aprendizagens muito importantes, como saber da importância que se pensou aqui o bicho, mas assim, a garantia de aprender como direito, a força que as pessoas mobilizam para quando elas colocam seu potencial, seu saber e seu compromisso em função de causas nobres, mesmo que difíceis. Eu sou assim uma admiradora mesmo de carteirinha, sabe? De diretores escolares, de professores, assim, também, mas assim, os diretores, a liderança do diretor, da diretora, é capaz de fazer com que aquela escola tenha um ritmo, vamos dizer assim, igualitário de melhoria e não fique somente ao sabor ali da competência de um ou de outro professor. E eu considero assim que a experiência que nós depois na sequência vivemos no estado do Ceará, já aí com o universo dos municípios, né, e tendo parcerias, tendo importantes colaborações, como o Ivo citou aqui, né, o ex-ministro Mendonça Filho, que nos honra aqui com sua presença e que para nós também representa, né, um tipo de relação
olhando para a política educacional como algo que precisa ser cuidado, respeitado e que é ainda um grande desafio para a nação brasileira. Então, eu queria compartilhar esses pontos assim com vocês, dizer que não tem nada, não tem jogo ganho, é a minha opinião, né? Olhando para Sobral, Ceará nem se fala, mas mesmo Sobral, que já tem aí, não tem bom, assim, ai, que bonzão que nós somos. Eu não vejo assim, eu acho que tem muita luta pela frente, sabe, para seguir melhorando. Meu mantra é que se for para comemorar, tem que comemorar ali 5 minutos, depois prestar atenção no serviço, porque a coisa ainda tem muita estrada pela frente para a gente caminhar. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, mesmo a satisfação de estar aqui, compartilhando com o professor esse tema, e nós não tivemos tempo de sentar, de professor, mas a minha apresentação vai ter muito porque a professora já relatou. E eu vou começar por um exemplo que a professora Isolda colocou, porque faz parte da lógica que eu persigo aqui no município de Sobral. Essa professora que ela citou, que não tinha tido bons resultados, e eu alotei uma turma de alfabetização que era o nosso foco naquela época e continua sendo. Tem 2 elementos aí que fazem parte do que eu chamo de método de Sobral, né? Essa professora, eu observava ela em sala de aula, ela era aquela professora dedicada, não chegava atrasada, uma das poucas que naquela época planejava as aulas, que os professores não planejavam, a escola que não ensina, não planejavam as aulas. Ela conhecia seus alunos, ela tinha manejo de sala de aula, docência, porque eu olhava a sala de aula dela. Entretanto, os resultados dela não eram bons. E eu a chamei para conversar na minha sala de aula, também a pessoa não sabe desse detalhe, mas eu vou aqui expor. E perguntei, professora, você para mim é um mistério, que você tem todas as características de perfil de uma boa professora. Entretanto, seus alunos não aprendem. E que mistério é esse? E ela disse assim, eu posso falar a verdade? Claro. Ela pegou o material didático dela, dos alunos, e começou a folhear na minha frente e dizia, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. E eu perguntei o que a senhora deveria fazer. Eu quero colocar algumas coisas a mais no material, essa coisa fácil. E foi isso que contribuiu para que ela tirasse os melhores resultados ao final do ano na gestão. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu vou começar a minha apresentação exatamente dizendo que o que aconteceu em Sobral é uma conjunção de várias ações estruturantes. Entretanto, essas ações estruturantes têm como prioridade a autonomia escolar, e a autonomia escolar do diretor, do coordenador e do professor. É este profissional que consegue fazer com que esse conhecimento que é gerado na escola retorne para a secretaria para que ela possa requalificar todo o processo. Então, eu estou colocando esse exemplo como um exemplo de método que eu vou defender aqui hoje na... Opa! Falhou aqui a apresentação. Alô? Pronto. Isso que eu acabei de colocar não descardecia jamais as ações estruturais, pelo contrário, era uma complementação do que eu considero que aconteceu em Sobral. Já fui apresentado, não está tão certo. Eu fui diretor de escola durante 4 anos aqui no município de Sobral, logo que se iniciou esse projeto. Fui secretário adjunto da professora Isolda no ano de 2005, 2006 e fiquei como secretário até abril de 2016. Então, as medidas de gestão que mudaram a política educacional de Sobral, eu acho importante enfatizar isso.
Essas medidas foram tomadas porque o município de Sobral, o prefeito Ivo Gomes era o secretário, o professor Isoldo trabalhava na secretaria junto com ele, se depararam com um diagnóstico muito ruim de uma escola de ensino, onde 48% das crianças não sabiam ler. E o critério de alfabetização nesse diagnóstico é um critério mínimo, palavras, né? Então, se fosse ver o diagnóstico real, o grau de analfabetismo em Sobral naquela época era bem maior do que 48%. Então, nós estávamos de frente de um fenômeno que hoje a academia chama de analfabetismo escolar. As escolas estavam a fabricar analfabetos. E foi pensado, e aí foi muito importante, a professora também ressaltou, as interlocuções necessárias para se atentar sobre esse fenômeno. E numa dessas interlocuções se percebeu que a alfabetização era a base de todo o processo de escolaridade dos nossos alunos. E muitas ações foram tomadas, né? Então, o diagnóstico de leitura, que eu acabei de falar para vocês, né? Houve também um processo de nucleação das escolas. Esse processo de nucleação tinha como princípio um princípio pedagógico, né? Que era eliminar as turmas multisseriadas que existiam no município e também aproximar a gestão escolar do seu corpo docente, dos seus professores, dos seus coordenadores. Então, ocorreu um processo de nucleação nas escolas. Também, uma outra medida importante foi a universalização do atendimento das crianças de 6 anos no ensino fundamental, que hoje é regra no Brasil, mas Sobral, já no ano de 2001, já fez essa universalização. Então, nós tínhamos 2 séries de alfabetização. O atendimento universal do ensino fundamental inicial, Sobral, diferentemente de muitos municípios cearenses, começou com todos os alunos do 1º ao 5º ano sobre o seu regime. Isso foi muito importante porque você desenvolvia toda uma tecnologia para professores dessas mesmas séries, né? E, fundamentalmente, a construção de uma política de alfabetização, que eu acredito que até hoje é a plataforma para que os alunos possam ter sucesso nas séries seguintes. Então, foi criada uma política de alfabetização. Sobral centrou fogo nisso, né? Existe uma proposta metodológica, formação de serviço de todos os professores, certo? Material didático específico por série e um conjunto de materiais de uso pedagógico, além de material didático para o aluno, também para os professores e para a escola. Então, nós passamos literalmente em torno de 4 anos fazendo política de alfabetização. Eu fui diretor de uma escola de 30 turmas, que nós tínhamos 27 eram turmas de alfabetização. Algumas com garotos de 6 e 7 anos e a grande maioria de garotos que tinham passado de ano, mas que eram analfabetos. E aí nós criamos aquelas metas que ficaram famosas em Sobral, que era a meta 1, alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade, e a meta 2, que era alfabetizar as crianças que tinham passado de série, com 8 anos e mais, mas que não estavam alfabetizados. Após a alfabetização, ao longo dos anos, houve necessidade de criar outras políticas curriculares, né? Por quê? Porque os garotos se alfabetizaram e eles foram passando de ano alfabetizados. E aí a gente constatou uma coisa: a política de alfabetização é muito importante, mas tal qual importante é também as políticas que se geram posteriormente à alfabetização. Fala sim. Então, se criou-se uma política de melhoria da proficiência em língua portuguesa, matemática e ciências do 3º, do 4º e do 5º ano, né? Um fenômeno interessante: quando nós, diretores, lotávamos os professores na série de alfabetização, a gente lotava de acordo com a análise que nós fazíamos da docência do professor, do perfil dele. Então, como o foco era a alfabetização, a gente colocava aqueles professores que se sobressaíam, que acompanhavam melhor os alunos, na série de alfabetização. Os que cumpriam a carga horária direitinho, mas que não tinham esse perfil, a gente estava no 3º, no 4º e no 5º ano. Acontece que depois de 4 anos, os garotos se alfabetizaram e passaram para as séries seguintes. E aí a gente também estendeu o foco da política educacional até o 5º ano. E aí os diretores colocaram numa cabeça e diziam assim: o que é que nós vamos fazer? Porque os professores que não deram certo na política de alfabetização, a gente colocou agora para o 3º, 4º e 5º ano. E aí a gente disse: vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na política de alfabetização.
E hoje, Sobral, os resultados mostram que esses professores que tinham ido para o terceiro, quarto, quinto ano também deram conta do serviço. Logo depois foi construída também uma política de... Está falhando aqui, eu que ligar mesmo, viu? Bem, uma política de educação integral que hoje é um marco no município de Sobral sob a gerência do Herbert e do prefeito Ivo, mas que foi necessário a partir do 6º ao 9º ano. Então, estou colocando uma análise histórica, mais ou menos, das propostas curriculares que ocorreram no município de Sobral. Vai voltar aqui depois, tá? Tá certo. Bem, outra ação super importante, eu vou adiantando que ocorreu aqui no município de Sobral também, né, uma ação que foi necessária e importante, foi o fortalecimento da gestão escolar. O professor Isolda já falou. Desenhou-se o perfil de uma grande liderança na escola, do diretor escolar, se constituiu uma seleção e se deu uma formação e serviço desses diretores, certo? Se o eixo de fortalecimento da ação pedagógica em sala de aula, que era material didático específico, formação e serviço dos professores, e com isso você regularizava, qualificava o tempo pedagógico em sala de aula, era necessário garantir que isso acontecesse em sala de aula. E a garantia disso ia depender exatamente da ação de uma grande liderança na escola, que era o diretor escolar e o seu coordenador pedagógico. Então se investiu muito na formação desse líder que era o diretor de escola. Então isso começou a fazer parte desse processo de ações que aconteceram no município de Sobral. Uma outra ação super importante foi o surgimento da superintendência escolar na Secretaria de Educação. Então, não houve apenas mudanças na escola. Se visava a escola, pensando primeiro na sala de aula, a gestão escolar dentro da escola, mas a própria secretaria redefiniu um fluxo com a escola. Então, a superintendência, ela media todos os processos com a escola, com os diretores de escola, e media também os processos junto ao secretário, que comandava esse processo, mas junto aos outros setores da secretaria. Foi identificado que chegava muita coisa à escola e chegava de maneira descentralizada. Então foi importante surgir um setor que é chamado Superintendência Escolar, que media esse processo com a escola e que conseguia acompanhar, mas não só acompanhar e apoiar a escola nas suas diferenças, manifestações que ocorriam em sala de aula ou dentro do espaço escolar. Então a superintendência foi muito importante. Posteriormente, a superintendência ganhou um atrativo melhor, né, um incentivo melhor, que foi as superintendentes adjuntas, que faziam formação e serviço junto às escolas. Eu particularmente acho, e eu acho que quem passou por Sobral entende assim, que a formação dos diretores escolares, existiam formações de estudos, mas existia uma formação em serviço que fazia parte desse processo, que eram as reuniões que eram inicialmente semanais, depois passaram a ser quinzenais, e uma outra reunião muito interessante que acontece em Sobral, que eram as reuniões de polo, que eram os momentos que havia avaliação e a gente se debruçava junto com as escolas sobre a análise desses resultados e a desconstrução de alguns mitos para se fazer um plano de ação para ser acompanhado pela superintendência. Então a formação dos diretores deveu muito à Secretaria de Educação, né? A gente foi se formando em serviço, a superintendência foi fundamental nesse processo. Eu acho que não voltou ainda aqui desculpe, então deixa eu vir para cá. E fortalecimento da gestão escolar, já falei para vocês. E no fortalecimento da gestão escolar, teve uma ação também super importante, que são as autonomias escolares, tanto pedagógica, administrativa e financeira. Uma liderança não consegue ser liderança com autonomia se não tem um respaldo dentro da instituição que o ampare nas suas ações. Isso foi propiciado. A autonomia financeira é através de um fundo que a escola recebe através do conselho escolar, e eles geram esse fundo para cumprir principalmente da aprendizagem dos alunos e prestar conta com a secretaria, certo? Isso é uma coisa que funciona e funciona muito bem, certo? No início pode haver alguma discordância, mas ao longo do tempo se adequa e o diretor consegue fazer com que o recurso financeiro que recebe seja destinado para as prioridades da escola. Para vocês terem ideia, eu passei 12 anos na secretaria, 2 anos como adjunto da professora Isolda e 10 como secretário. Em nenhum momento
eu, enquanto secretário, comprei uma máquina de xerox para as escolas. Se vocês forem visitar as escolas hoje ou amanhã, vocês vão observar que lá existem máquinas de xerox, existe, na verdade, uma sala de máquinas de xerox para gerar atividades extras para os alunos. Nenhuma foi comprada pela secretaria, foi comprada pela escola. E por que eles investiram nisso? Porque o fundamental era auxiliar o professor nas suas atividades. Então, o dinheiro que a escola economiza, e elas fazem a economia, é aplicado para gerar aprendizagem dos alunos. Isso é um ciclo vicioso, no bom sentido, que as escolas de Sobral começaram a desenvolver. Lotação de professores. Oi? Virtuoso, né? As autonomias pedagógica e administrativa. A professora também já colocou. Quem lota professor, obedecendo os rigores da lei, que a legislação coloca, é o núcleo logístico da escola. A secretaria, ela faz gestão, sendo aqui didático, e permita fazer essa caricatura. Quem faz gestão pedagógica é a escola. Lotação de professor é o diretor, o núcleo gestor que define isso. Existem professores com perfis de alfabetizadores, existem professores com perfis de quinto ano, de quarto ano, e assim é feito com autonomia, não há interferência externa em nenhum sentido. Isso não significa dizer que a secretaria não acompanha, né? Por exemplo, o exemplo que a professora deu, eu também fazia, eu tinha uma listazinha, final do ano, lotação de professores. Ocorria uma mudança de um ano para o outro, sinal vermelho, já vinha para a minha planilha que houve mudança de tal professor. E nós procurávamos saber por que esse professor, que tinha tido bons resultados, saiu de uma turma tal para ir para uma série tal. E muitas das vezes os argumentos eram preciosos e nos convenciam, você está correto. E a gente deixava que o diretor continuasse com a sua lotação. Então, o acompanhamento é fundamental. A autonomia existe, mas o acompanhamento é de fundamental importância. E para passar, uma outra coisa importante são as metas que a professora Isolda colocou. Se nós nos dedicarmos a criar metas no sistema educacional, a gente pode criar 100 metas. Em Sobral, as metas que eram compactuadas com as escolas giravam em torno de 8 a 12 metas. Todas elas tendo relação direta com a aprendizagem dos alunos. Então, meta de aprendizagem, série por série, meta de redução de abandono, meta de frequência, todas elas tinham impacto em relação à sala de aula. Sistema de avaliação externa na escola, que é de fundamental importância. Esse sistema, ele consegue avaliar censitáriamente todos os alunos. No início, a gente avaliava apenas a política de alfabetização, primeiro, segundo, os alunos que não estavam alfabetizados no terceiro, quarto, quinto, mas hoje o sistema avalia censitáriamente todas as séries, se não todas, aproximadamente todas. Isso foi ao longo dos anos, foi tendo a necessidade de desenvolvimento disso. A avaliação é um instrumental importantíssimo, porque ela faz com que a escola, a Secretaria de Educação, o professor norteie o seu rumo. Ela é feita 2 vezes durante o ano. Então você recebe, você sabe se está indo bem, se não está indo bem. Você chega à sala de aula, você chega ao aluno. Então é uma avaliação que, ao invés de numerificar os alunos, ele personaliza. Você começa a entender por que aquele aluno não está aprendendo, porque você busca fazer isso. O professor, a partir da avaliação externa, se aproxima muito mais com os alunos e reordena todo um processo de ações que devem ser desenvolvidos. A tipificação do perfil das escolas também foi um fenômeno que aconteceu, uma medida importante, né? Hoje nós temos ainda escolas que incluem educação infantil e fundamental 2, mas nós já temos muitas escolas que nós chamamos de escolas especialistas. Educação infantil, primeiro ao quinto, sexto ao nono. Por que isso é importante? Porque uma gestão escolar precisa ter um perfil, certo? Um professor que lida com adolescente, um diretor que lida com adolescente, tem que ter diferença ao lidar com crianças, porque é diferente a dinâmica em sala de aula. Então, o Sobral busca essa especialização, isso foi construído ao longo dos anos.
No acompanhamento, eu já falei para vocês, o acompanhamento ele é muito importante para a secretaria. A escola tem autonomia, mas a secretaria está a par do que está acontecendo, mas respeita as decisões da escola. Quando os superintendentes adjuntos iam às escolas, eu recomendava: observe, evidentemente que tinha informação, seguia alguns passos, observe. Andar em escola exige ciência, isso é muito importante. A escola precisa ser uma entidade, ela é uma entidade, é o coração do sistema educacional. Então, andar em escola, dar conselho à escola, é uma coisa que exige muito conhecimento e principalmente muito respeito. Nós precisamos saber ouvir as escolas. Muitas das vezes a secretaria tomava decisões que às vezes não atendia a alguns relatos da escola. Isso precisava ser amadurecido, porque a escola, ela sabe o que está fazendo e a gente precisa apenas norteá-las. Então, o sistema de acompanhamento, ele possui sua estrutura fixa, ela tem sua metodologia, mas essa metodologia tem que caber como ponto central saber ouvir a escola, assim como o diretor precisa saber ouvir o seu professor. Isso é de fundamental importância, né? Então, a superintendência é altamente necessária, mas dentro de uma metodologia que consiga lidar com a escola e com o que a secretaria quer. Bem, eu vou passar rapidamente para terminar, em 5 minutos. Pronto. Essas ações que rapidamente eu citei aqui, existem outras, é um conjunto de ações que Sobral tomou logo no início, e só foi possível isso por uma decisão política, como a professora disse, certo? A decisão política é: a aprendizagem está acima de qualquer outra coisa. Era isso que era importante, a vitalidade pedagógica da sala de aula. Então, teve que se tomar essa decisão, mas se precisava de um projeto estruturado. E esse projeto estruturado são essas ações que nós rapidamente aqui passamos. Entretanto, isso não explica, ao meu ver, ainda o sucesso de Sobral, se é possível usar essa palavra. Eu estou dizendo isso porque eu acho que ainda temos muito o que fazer. Muito, é pouco não, é muito. A nossa régua de aprendizagem, ela é gradativamente elevada. São as altas expectativas. Quando você avalia os alunos, os meninos aprenderam alguma coisa, você coloca um desafio maior, desafiador, mas possível de se alcançar. Então, a régua de aprendizagem sempre tem que ser elevada. O gestor tem que acreditar e demandar expectativas altas no sistema. Mas, mesmo assim, eu acho que faltava alguma coisa. E eu digo isso porque, pelo que eu vi, pelas minhas andanças, pelos estudos que eu fiz, só existem 2 modelos de educação no mundo. Aliás, existem 3 modelos. Um modelo que é o caos, que é o que era Sobral há 20 anos atrás, que era a escola que não ensina, certo? Um modelo que tem um modelo estruturado, com ações estruturantes, certo? E esse dá resultado, mas esse modelo que apenas cita as ações estruturantes e gera responsabilidade, ele avança, mas pelas minhas análises ele avança durante pouco tempo. E existe o terceiro modelo, que eu acho que é onde Sobral se encaixa, que é a decisão política, as ações estruturadas, mas fundamentalmente, é o engajamento dos seus profissionais com esse projeto. Eles geram um feedback enriquecedor desse projeto. Esse leva a sustentabilidade. Então, o que eu estou apresentando aqui, que são as ações que estão dentro desses 3 eixos: fortalecimento da ação pedagógica, fortalecimento da gestão escolar e valorização do magistério, é bom, é importante, é necessário, mas ele não consegue gerar sustentabilidade para a gente. Esses 3 eixos, com suas ações, no modelo que eu consigo visualizar em Sobral, eles são cortados, eles são mediados por 2 grandes estratégias. Uma que é a avaliação externa, que eu falei para vocês, que tem que ser rigorosa, que tem que ser fidedigna, que tem que ser altamente fiscalizada, porque é um procedimento de avaliação. Por essa estratégia e por outra estratégia, chamada acompanhamento, e que eu relatei aqui a nível de superintendência escolar. Então, eu vou mostrar
mostrar para vocês, vou passar isso aqui porque nem dá tempo de eu ir repetir o que eu falei, os indicadores também não há necessidade, e quero chegar aqui para vocês como é que eu entendo o modelo de educação de Sobral. A arquitetura do modelo de gestão educacional de Sobral, ao meu ver, é este. Decisão do prefeito e secretário de estruturar ações dos 3 eixos que eu falei. Uma decisão política, do querer fazer, do blindar a sala de aula, me permita a palavra. Porque se não ocorrer isso, muita coisa chega na escola, muita coisa chega em sala de aula, e o que é essencial, que é o processo de docência do professor, não acontece. Então o prefeito e o secretário precisa definir claramente que a escola é um lugar sagrado, que o professor precisa ter tranquilidade para chegar na sua sala de aula, saber o que vai fazer, como fazer e o que esperar. Então isso é decisão política que precisa ser ocorrida. E essa decisão política está exatamente nessas ações que nós citamos. Foi assim que aconteceu aqui em Sobral. Então, a decisão do prefeito e secretário de estruturar as ações desses 3 eixos. Opa, mais. Aqui em Sobral, aqui eu consigo ler. Nós começamos com uma proposta curricular da política de alfabetização, que é essa. Depois de uma política de melhoria da proficiência em língua portuguesa, matemática e ciência do 3º ao 5º ano. Paralelamente, surgiu uma política de educação infantil e a política de educação integral, surgiram simultaneamente aqui em Sobral por uma necessidade do desenvolvimento do projeto, e a política de educação de jovens e adultos, que um dia, se Deus quiser, vai deixar de existir, porque não vai haver mais necessidade ao longo dos anos. Então isso é a política curricular do município. Ela representa formas de escola. Hoje o Sobral possui escola da infância, que são centros de educação infantil, escola da criança do 1º ao 5º ano, escola do adolescente, que tem ainda garotos do 1º ao 5º ano, mas escola de educação integral, que são escolas sobrauenses, e a escola da noite, que nós chamamos de que era da educação de jovens e adultos. Bem, essas ações com esse tipo de escolas, cada escola dessa com um perfil definido de gestores e de professores, eles são cortados, me permitam aqui a palavra, por 2 grandes estratégias. Uma estratégia da sistemática de avaliação externa, censitária, aluno por aluno, turma por turma, é ela que deve nortear os estudos das escolas, nortear as ações das escolas, as metas das escolas, da própria secretaria, e ela tem que ter sempre a régua da aprendizagem elevada, com alta expectativa. Então, a estratégia da sistemática da avaliação externa e a estratégia de acompanhamento e apoio às escolas através da superintendência escolar. Essas 2 estratégias cruzam, e permita a palavra, mediam com os eixos e gera novos conhecimentos dentro da escola. Vocês não sabem quanto é rico quando as escolas recebem os resultados, se debruçam sobre eles, que gera dentro da escola. E o acompanhamento da secretaria sobre isso, reconstruindo planos de ação, redefinindo metas. Quando isso surge novos saberes, surgimento de novos saberes profissionais, uma retroalimentação às ações dos eixos estratégicos ad infinito. Isso acontece de 6 em 6 meses no município de Sobral. E é isso que permite as escolas irem se redescobrindo, enriquecendo o próprio sistema. Por final, tudo isso só é possível em função daquelas ações, mas os profissionais são a fonte de enriquecimento do sistema educacional. Ou seja, eu concluo aqui dizendo que um projeto que queira ter sustentabilidade, ele tem que ter ações estruturantes, definições políticas, mas preciso reconhecer o conhecimento que os professores, os profissionais da escola têm, porque são eles que vão gerar novos conhecimentos do sistema, e é por isso que Sobral já tem 16 anos que vem avançando nos resultados de aprendizagem. Por aqui eu concluo. Parabenizamos aos palestrantes pela belíssima apresentação.
apresentação, informamos a todos os presentes que os materiais apresentados nesta palestra e também nas demais palestras e painéis deste seminário serão disponibilizados posteriormente a todos os municípios pela organização do evento. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento os blocos de perguntas. Serão perguntas, 3 perguntas por bloco. Solicitamos a todos vocês que utilizem no máximo 1 minuto para a exposição da pergunta de vocês e também direcionem a pessoa pela qual vocês desejam que as perguntas sejam respondidas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Paulo Roberto, secretário de Educação do município de Pasto Lumiar, Maranhão. Provavelmente qualquer um dos dois poderia responder, tanto o secretário quanto a ex-secretaria, nesse momento, vice-governadora do Estado. Com muita propriedade, o senhor colocou sobre o engajamento dos profissionais como forma de garantir sustentabilidade na boa execução e nos bons êxitos alcançados em Sobral. E meu questionamento é: como é que o município se comporta diante dos professores para que tenha desses professores esse comprometimento, o efetivo engajamento, sobretudo em relação a 1/3 da jornada de trabalho que esse profissional não destina ao contato com o aluno, mas como é que Sobral se comporta nesse 1/3 em relação às demais atividades que se executa dentro da sala. Eu digo isso porque nós vimos de uma região metropolitana em que o nosso professor não é só da nossa rede, ele é da nossa rede de pelo menos outros 3 municípios dentro da ilha de São Luís. Isso para nós é um fator de muita complicação. Obrigado. Eu vou aqui reforçar uma coisa que a professora disse. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, eu estou prefeito de Princesa Isabel, Paraíba. Quero parabenizar e dizer que é uma honra estar aqui. Um grande desafio que é dar a minha parcela de contribuição enquanto gestor no processo de transformação que eu acredito que a gente deva, sem dúvida, estar no meio desses 50 municípios brasileiros. Princesa Isabel se sente honrado. Nós temos um grande desafio e aí, partindo para um caso concreto, nós nucleamos 11 escolas no nosso município e o Ministério Público achou por bem intervir e propôs uma ação e nós estamos sob júdice para a abertura de 11 escolas. Para você ter uma ideia, nós tínhamos escola com 3 alunos e 7 professores dando aula. Então esse desafio é um fato concreto que nós teremos que encontrar no município de Princesa Isabel, e eu queria saber se há alguma possibilidade de vocês nos ajudarem a revertermos isso, se houve algum caso concreto em algum município desse, porque o Ministério Público de forma direta está nos atrapalhando nesse processo de aprendizado lá na nossa cidade. Então, se existe algum fato concreto, se a Fundação pode nos ajudar nesse sentido de nós revertermos isso juridicamente. Obrigado. Bom dia a todos. Tasso Lobo, secretário de Educação de Alagoinhas, Bahia. Agradecer Zola e Júlio pela excelente explanação. Júlio, eu queria que você pudesse explicar um pouco mais do processo de avaliação externa. Se puder falar desde o processo de contratação, licitação, até a parte mesmo de avaliação desses resultados, devolutiva para os professores, diretoria da escola e para os alunos, né? Como é que funciona essa questão devolutiva? É o que a professora está dizendo. Isso vai ser tratado nas outras palestras que o seminário vai ocorrer, mas eu vou sintetizar qual é a minha opinião e o que eu penso sobre isso, as perguntas de vocês, né? Em relação à questão do texto, né, e como gerar sustentabilidade, eu tenho como princípio, isso é uma coisa minha,
Eu acho que quando um sistema cria virtudes, certo? Essas virtudes são muito desejadas pelos próprios profissionais. Ou seja, um terço, essa é a minha opinião, não estou falando aqui para o Sobral agora neste momento, um terço da jornada de trabalho do professor titular fora de sala de aula, para mim, é uma coisa desastrosa. Desastrosa. Um bom professor, que aprendeu a ser um bom professor, certo? Ele é altamente necessário o tempo maior que tiver com seus alunos. Isso faz muita diferença. Não é pouca diferença. Se nós formos fazer a contagem, o que significa um terço em uma semana, são quase 2 dias que o professor fica fora de sala de aula. É muito tempo. Isso prejudica o trabalho de docência, de articulação do professor com seus alunos, certo? Existem maneiras alternativas de se fazer isso? Talvez exista, de se pensar algo diferenciado, mas aí cada município deverá se debruçar sobre isso. A primeira questão é que os professores consigam ser bons professores, para que a gente possa defender o maior tempo dele possível em sala de aula. As formas, aí cada município vai ter que se debruçar sobre isso, mas essa é a minha opinião pessoal. Sobre a avaliação externa, como eu disse, eu coloco a avaliação externa não como eixo, não sei se vocês perceberam isso, eu coloco como uma estratégia que tem como principal, a primeira função da avaliação, me permita a palavra, é medir a aprendizagem dos alunos e medir da maneira mais fidedigna possível, com todos os cuidados necessários que se possa ter, que seja de caráter externo à escola, certo? Dentro de uma metodologia, mas que se avalie aluno por aluno, para que a própria secretaria, que para a própria escola e os próprios professores possam se debruçar sobre isso. É muito ensinamento que sai disso, é muito mito que vai ser desconstruído quando a gente começa a fazer isso. Então a gente começa a perceber, por exemplo, por analogia, né, que é talvez uma estratégia rudimentar de pesquisa inicial, mas é super importante, porque é que um aluno na mesma condição social, uma condição social muito parecida de outros alunos, consegue aprender e outros não, grupos de alunos. Ou de uma turma aprender e outra turma não, dentro do mesmo bairro com as mesmas condições sociais. Ou uma escola aprender, ensinar e outra escola não. Então são muitos mitos que vão sendo desconstruídos. E quando você traz outras variáveis para essa avaliação, aí é que você descobre e se redescobre e cria estratégias que desmistificam esses mitos. Então a avaliação ela é de fundamental importância. Ela precisa ser proba, super honesta e rigorosa. Isso é muito importante. E aqui em Sobral nós começamos a avaliação, eu quero aqui fazer uma referência, dentro da própria secretaria. Eu não fui da minha época de secretaria, mas eu lembro muito bem que começou com a professora Conceição Ávila, dentro da coordenação do ensino fundamental. Cadê a Conceição? Levante o braço, professora Conceição. Você ser aplaudida. Uma das grandes referências da educação de Sobral é a professora Conceição. E foi no fazer, que é muito valorizado, no saber fazer, no aprender a fazer, que é muito valorizado hoje como instrumento de gestão e como conhecimento científico, que a gente começou a fazer avaliação com as nossas próprias mãos. Hoje é um sistema que existe uma casa de avaliação com toda uma estrutura da própria secretaria que realiza essa avaliação. Então assim, o processo foi muito interno e foi constituído. E por último a questão que o prefeito coloca sobre os processos do Ministério Público. Vou passar para a professora Isolda. Ministério Público, né? Uma instituição muito importante, em defesa da sociedade, e às vezes atravessam, né, algumas competências, né, no intuito de responder a algum reclamo, e a gente precisa lidar com isso, né, da melhor maneira possível. Eu vejo assim, sabe, que uma das coisas muito importantes nessa questão é nós não estarmos sozinhos, a poder contar com parcerias importantes ali no município, tipo as existentes, né, o conselho,
de educação, se tiver alguma instância, entidades que são participativas e que tenham uma presença social e que possam compreender a importância daquela medida que se está tomando, tendo o sucesso dos alunos como o foco principal. Quando nós temos um motivo bem defensável, a gente tem mais chance de esclarecer esses pontos. Quando nós fizemos aqui os primeiros processos, só para vocês terem uma ideia, quando nós começamos, havia 96 escolas. Tudo que se chamava de escola, né? Cada um ali com sua diretorazinha, ou a pessoa, equipe, sei lá, desarrumada. 96. No primeiro processo de nucleação, que foi uma das medidas iniciais, ficaram 38 escolas. E foi feita toda uma reorganização daquelas matrículas que era atendida em situações de muita ineficiência e para exatamente o diretor da escola ter o controle e o acompanhamento de todas as crianças que estavam ali Então, isso, assim, nós não chegamos a ter, por exemplo, alguma ação do Ministério Público, não, eu acho que não chegamos a ter isso, mas tivemos muitas insatisfações, muitas reclamações, porque às vezes a comunidade não quer ali que a escolinha que está aberta ali do lado e tal. Nós encontramos um jeito de não fechar os prédios, porque na maioria das vezes aquele prédio tinha o nome de alguém, tinha sido uma homenagem, alguma coisa, então simplesmente fechar o prédio e tal. Tinham alternativas para isso, a própria educação infantil, a educação de jovens e adultos que ficavam, às vezes, funcionando naquele prédio como uma das alternativas, mas assim, nós não cedíamos à pressão, aquela pressão inicial, exatamente por sabermos que aquilo era fundamental para ordenar a rede e a gente ter uma chance de ter um sistema de gestão mais eficiente. Então, eu acho que é chamar para a conversa, expor dados, expor outras experiências, né? Mostrar qual é o objetivo daquilo. Eu acredito que, em boa parte das vezes, o consenso prevalece. Bom dia mais uma vez. Sou Luiz Fernando, prefeito de São José de Ribamar, Maranhão. Eu trago duas questões e peço a orientação sua e da vice-governadora a respeito de uma questão que eu acho que é dramática em todas as políticas públicas, mas principalmente a educação: sustentabilidade. E eu trago um depoimento. Eu fui secretário de Educação do Estado de 2001 a 2004. E a questão da descentralização da gestão escolar foi uma tônica nesse período, descentralizar administrativo e financeiramente. Isso gerou excelentes resultados e uma escola da rede estadual num bairro bem pobrezinho. E eu confesso aqui que quando isso aconteceu, eu ainda não tinha visitado aquela escola, são 1.200 na rede. Ela foi premiada como referência nacional de gestão escolar em 2002, escola premiada no Brasil inteiro. Bom, isso nunca mais aconteceu, nem com essa escola e nem com as outras integrantes da rede. Esse é o primeiro depoimento. O segundo depoimento: eu sou prefeito hoje, no terceiro mandato da mesma cidade, com um intervalo de 6 anos. Nós criamos as primeiras escolas de tempo integral no Maranhão, que vocês chamam Colégio Sobralense, a gente chama Liceu Ribamarense. E essas duas escolas da primeira gestão eram os maiores IDEBs do Maranhão. O Liceu Ribamarense 1 manteve, o mesmo gestor foi mantido, mesmo depois da minha saída e no intervalo de 6 anos. O Liceu Ribamarense 2 despencou o IDEB e a média do município também despencou pela metade.
Então, muito embora a gente saiba que isso depende muito de vontade política, que mecanismos de ordem institucional e legal vocês nos sugeririam para que a gente não tivesse agora que fazer novamente um processo de seleção de gestores feito há 10 anos atrás e que foi destruído depois desse intervalo de 6 anos que nós ficamos fora? Que proteção vocês nos aconselhariam? A pergunta vale para o vice-governador e para o secretário também. Bom dia a todos, professor Paulo Roberto, de Olinda, Pernambuco. Eu estou muito satisfeito aqui com a fala da nossa vice-governadora e de Júlio, que já teve a oportunidade de escutá-lo lá em Gravatá, Pernambuco, e dizer assim da alegria da gente estar aqui, com o nosso prefeito e toda a minha equipe técnica, secretários executivos. E a gente tem algumas indagações assim que eu acho que é uma forma de deixar bem transparente, não é, a fala. Por exemplo, com relação à questão financeira da escola, recursos financeiros, a autonomia financeira da escola, se era possível dizer que se é por porte e o valor de cada escola, né? E outra coisa que eu acho fundamental também é que se dá pelo monitoramento os resultados, se tem um monitoramento efetivo ou se somente se estabelecer a meta e se não conseguir aí há uma troca de diretor. E se, por que não optar pela seleção e não uma gestão democrática do diretor eleito pela própria comunidade? Queria que vocês... E outra coisa também, qual o investimento de Sobral hoje na educação? Somente os 25%? Ou poderia dizer qual o valor desse índice gasto hoje em Sobral? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Domingos Dutra. Estou prefeito do município de Pasto, com C cedilha, o Lumiar, que vem de luz. E queria colocar duas questões. A primeira, pelo que entendi, vocês encontraram caos para chegar agora a esse ciclo virtuoso. Que vocês dissessem para nós, porque o município onde eu estou prefeito, nos últimos 15 anos, 3 foram presos e 3 foram caçados. Estou até com medo de mim. Então, quais foram as dificuldades que vocês encontraram para sair do caos? Que reações tiveram? E a segunda questão é sobre a autonomia financeira das escolas. Qual é o limite? Qual é o procedimento? Já que tem todo o processo legal de licitações e nós temos um Ministério Público muito ativo que judicializa até a briga de galo. Então, me explicasse como é que vocês fazem essa autonomia financeira, material para as escolas, dentro desse arcabouço jurídico de licitações e assim por diante. Obrigado. Prefeito, essas questões, deixa eu fazer logo uma consideração aí com relação à sua pergunta, tem alguns desses tópicos que vão ser, eu acho que vocês terão uma oportunidade na sequência com a participação de tanto o secretário de Sobral, né, atual, como também de outros participantes que poderão explicar algumas questões mais específicas, né, relacionadas a alguns desses processos, sabe? Então, acho que vai ter essa oportunidade. Bom, eu vejo assim que o que, assim, até aqueles pontos que eu coloquei aqui, né, no sentido daquilo que nós encontramos naquele momento, né, que muitos de nós aqui estávamos e participamos de alguma maneira do processo, assim, a coisa estava realmente desarrumada em termos daqueles resultados
resultados que eram produzidos, mas era aparentemente dentro de uma normalidade, né? Aparentemente, assim, as coisas, esse é um dos contextos muito desafiadores da administração pública, e especialmente na área da educação, é que os resultados e a cobrança e a expectativa dos resultados ficam, às vezes, num segundo plano. Então, foi muito importante naquele momento, eu acho, nós começarmos a mostrar aquilo ali, a mostrar a situação verdadeira. E era a segunda gestão do prefeito. Então, o prefeito, ele estava, como ele falou, inclusive no momento da posse dele, né, do segundo mandato, que é o então prefeito Cid Gomes, que vai estar também aqui, né, eu acho que amanhã, era ele o prefeito. Então ele dizia, eu estou falando é de mim mesmo, né, quando algumas vezes ele mesmo colocava a questão de muita dificuldade. Então, sabe, descobrir o santo, como se diz, e falar disso de forma aberta com a comunidade, com as entidades, com os parceiros em potencial, agregar as pessoas, ritualizar alguns desses momentos no sentido de pactuação, de compromissos e de enxergar para o município, tão lindo o nome que eu achei quando eu vi Passo do Lumiar, né, e enxergar para lá um horizonte de sucesso para as crianças e tal. Eu acho que, sabe, essa conjunção de forças é muito importante, porque não deixa ali só um ou outro, né? E quando muda, e se muda a gestão, se muda aí, facilmente aquilo que foi construído, às vezes, se desarruma por conta dessas vicissitudes mesmo da política. E tem uma coisa que eu acho otimista da nossa vivência aqui no Ceará, com o programa que foi para a Secretaria da Educação, né, que já há alguns anos, desde 2007, ele persiste, que é o PAIC, é que os municípios aderiram e, mesmo com as mudanças, tem alguns processos eleitorais, desses que nós atravessamos ao longo desse tempo, que houve uma mudança, uma renovação muito grande das equipes municipais. Renovação, às vezes, em torno de 70%. E em nenhum momento nós tivemos descontinuidade das parcerias com os municípios, e os resultados seguem crescendo. Então isso é uma coisa que eu considero muito bacana, sabe? Aqui, assim, uma coisa que pode ser um sinal precioso de que esse compromisso, ele começa a se colocar acima das questões eleitorais ali, partidárias, esse apoia o governador, não apoia, não sei o quê. Nós não fazemos esse tipo de peneira para trabalhar, né, a questão do compromisso da educação. Então, isso a gente não consegue sozinho, né, mais uma vez. Eu acho que é muito importante a gente procurar se fortalecer. Eu sempre digo isso, tanto nós, assim, no âmbito, eu digo assim, no âmbito da secretaria, no âmbito da própria gestão maior ali do município, como também das escolas, sempre que há uma possibilidade de estabelecer uma pactuação e de agregar parceiros, isso dá força para o processo. Embora eu acho isso super democrático, embora eu não sou defensora do processo de eleição para diretor de escola. Eu tenho que fazer, toda vez que eu faço meu como é que chama? Minha cruzada contra essa história. Se for possível, eu não escolheria eleição para diretor de escola. Eu acho que não é o processo mais construtivo, não contribui efetivamente para o clima escolar e para o que se pretende que seja uma liderança na escola. Nós temos muitos exemplos disso e
E isso não é democrático, não. Democrático, na verdade, é o compromisso com o resultado das crianças. Isso aí é que é democrático. Agora, essa conversa periférica de gestão democrática, com os meninos tudo analfabeto pela escola, sabe? Porque não sei o que, porque tem que ser eleição, porque tem que ser aquilo. Eu não vou por aí, não. Não defendo isso mesmo, né? Embora na rede estadual, quando eu comecei como secretária, já tinha um processo, desde o final dos anos 90, que já era eleição da rede regular, tem esse processo. Nós qualificamos o processo, eu também, e eu digo isso, sempre disse isso de forma aberta para o sindicato também, não vou mentir para vocês, mas também não vou fazer cabo de guerra para desmanchar processos que são muito complexos e que, né, a gente termina gerando muita intranquilidade e a gente não consegue também trabalhar e governar e fazer gestão num ambiente de muita intranquilidade. Então, eu acho muito importante que essas coisas, né, sejam assim, bem conversadas e olhe que eu não tenho, quando eu não defendo eleição, eu acho o pior dos mundos a indicação política ou a indicação de interesse, esse é o pior dos mundos, né? Porque gera toda aquela desqualificação de processos importantíssimos e de responsabilização. Se a pessoa está ali, porque ela sabe que tem um vereador super forte, que na hora que mexerem com ela, o vereador vai entrar e vai fazer movimento para ela. Aí a pessoa não tem, a maioria das vezes, ela não tem um compromisso com a questão fundamental. Às vezes a pessoa fica com zona de conforto. Então acho que tem alguns desses pontos, são algumas coisas que eu lembro assim das perguntas, e deixar o Júlio pontuar o que ele considera importante também para a gente. Essa questão da sustentabilidade, para mim, ela hoje é mais central. E é muito importante que a gente entenda a partir dos exemplos que a gente vai vivenciando e vai observando. A gente tem muito o que falar para a gente. Então, assim, eu faço, como a maioria dos profissionais que aqui estão, a gente fica acompanhando as aprendizagens nesse Brasil, dos municípios, dos estados, uma coisa que a gente aprendeu a fazer e gosta de fazer. Eu não estou secretário de Educação do município de Sobral, eu estou secretário de Direitos Humanos hoje, que é até 2016. E estou secretário em outra secretaria. Mas veja bem, essa história da sustentabilidade, o que é que os exemplos vêm mostrando? Eu acho que quando acontece esse fenômeno de um município dá um boom, aí depois cai, não gerou sustentabilidade ainda. Às vezes, vou colocar aqui exemplos. Um município pequeno leva uma sorte de pegar um diretor, uma escola, duas escolas, bom, e que dá uma coordenada ali, certo? O diretor saiu, às vezes sai. Às vezes, um município pequeno tem uma sala de aula, uma professora ali que é vocacionada, que gosta. Existe mil e uma variáveis para se explicar esses booms e logo depois esses resultados caem. Eu acho que quando se começa certo, você tem condições de gerar sustentabilidade. E eu acho que todos nós aqui, inclusive eu, tivemos e estamos tendo a oportunidade de começar certo. Ora, eu fui diretor de escola. Quem estava na secretaria era essa pessoa aqui do meu lado, a professora Isolda, era a Conceição Lada, era o Ivo, secretário, era o João, que estava aqui, o professor Maurício. Pessoas que defendiam os princípios que, quando eu cheguei, eu não sou daqui, sou de Fortaleza, vocês já devem, aqui há 20 anos. Foi onde eu olhei para a escola e disse assim, era o que eu queria. Certo? Então, sustentabilidade, ela precisa ser muito bem constituída. O processo de descentralização, que é uma referência a nível de gestão, enquanto uma tomada de decisão, mas ele precisa entender que existe forma de centralizar. Aqui em Sobral, e aí eu vou aqui fazer uma fala de uma pessoa que eu ouvi há 15 anos atrás,
Aqui em Sobral, autonomia, descentralização, certo? Existe, mas é muito bem acompanhada. Parece paradoxal, mas não é não. Cadê o João? João, levanta o braço aí, por favor. Não é, ela é dialética, né, João? Quanto mais autonomia, mais centralidade no fluxo, no processo, no acompanhamento. Isso é muito importante. Eu vi do João, isso é 15 anos atrás. Ele como superintendente, eu como diretor de escola. É uma autonomia, não é exatamente, ela não... Os diretores que nós falamos aqui, certo? Eles não podem ser absolutistas, porque feriria qualquer processo que a gente está defendendo aqui. Ele tem que ser uma liderança que permita construir outras lideranças. E vou dar aqui um exemplo muito claro disso. 98 escolas existiam em Sobral, não era isso? 98. O processo de nucleação baixou para 38. Olhem só. Já aí caiu quantos nucleogestores? De 98, 96, né? De 96 para 38. O cargo de nucleogestor já deixaram de existir. E dessas 38, houve o primeiro processo seletivo para diretor de escola, a qual eu participei. Não conheci ninguém neste município. Era um alienígena. Certo? 38. Dos 38 que passaram, 75% dos novos diretores não tinham experiência com gestão escolar, inclusive a pessoa que vos fala aqui. Houve uma renovação tremenda neste município. Quando nós chegamos na escola, nós fomos aprender. E talvez tenha isso muito bom. A gente não foi com verdades inculcadas dentro da cabeça para implementar. Nós fomos aprender dentro do referencial definido pela secretaria, que era a aprendizagem das crianças. E digo, sabe o que foi que aconteceu? Hoje, não posso falar para o professor Everton, o professor Everton vai ter a oportunidade de estar aqui, mas o tempo que eu passei na secretaria, se todos eram novatos na direção da escola, hoje 99% vieram de sala de aula, depois de 16 anos. Hoje, os coordenadores pedagógicos, 99% vieram de sala de aula. Muitos dos quadros que chegaram à secretaria vieram da escola. Se houve uma renovação inicial, essa renovação foi começando a constituir carreira na prática. Isso gerou novos quadros. Por isso que eu digo que a escola precisa ser respeitada. Ela precisa ser ouvida. Porque hoje Sobral possui grandes quadros. Se você pegar um professor para falar aqui sobre esse tema que eu e o professor Isolda falamos, ele falará a mesma linguagem. Porque ele se constituiu dentro desse quadro. E isso é que gera sustentabilidade. Sustentabilidade está na decisão política de fazer um projeto estruturado, mas está fundamentalmente na construção profissional de cada um dentro da escola. E é isso que dificulta, talvez, é isso que possa gerar um dia algumas dificuldades de um vento político mudar e querer arrastar isso. Talvez as pessoas vão dizer, está dando certo, não vamos mudar. Talvez isso gere sustentabilidade. Então é basicamente isso. Né? Um ponto aqui com relação, por exemplo, a como é que o diretor fica, né? Se o diretor sai em função de essa coisa da permanência do diretor, da diretora, e em função dos resultados. Os resultados, a escola não alcançou a meta, ele sai? Não, nós nunca tivemos esse tipo de régua aí. Na verdade, o acompanhamento, o bom acompanhamento, ele nos permite enxergar questões do processo e entender, eventualmente, por que aquelas metas ali não foram alcançadas, né? Então, tem algumas questões, e aí a gente, no tempo, e com certeza hoje ainda, né, o acompanhamento vai acompanhando ali a pessoa, né, ver como é que precisa do apoio. Eu acho que nós aprendemos muito com os diretores, muito mesmo, nesse tipo de integração e nessa permanente agenda de foco na aprendizagem. Aprendemos muito mesmo na secretaria e uma coisa que eu até brincava às vezes com ele, que me dava a sensação, porque assim, eu acho a direção da escola muito desafiadora. Ela vai ali para a linha de frente. Às vezes eu brincava e eu dizia assim, dá a impressão que a gente vai, sabe aqueles anjinhos, né? Tem um anjinho do bem, vai dizer que é um anjinho do bem aqui do lado. Né? Vai que dá, né? A pessoa ia sem experiência,
vezes enfrentando ali aqueles contextos e pouco a pouco a gente via a pessoa, né, tomando postura e compreendendo melhor e tendo mais segurança. E esse processo de avaliação, ele era permanente em função desse acompanhamento. Agora, questões éticas são inegociáveis, né? Aí a coisa apertava, se pendesse para esse outro lado. Deixa eu só terminar com uma coisinha rapidinha, 2 minutos, que eu acho importante. E eu acho que é exatamente para os prefeitos, o secretário, me permite, quem está falando aqui um profissional, mas eu acho isso muito importante. Sobral misturou isso. Hoje não, hoje houve uma mudança no investimento financeiro por uma necessidade. O senhor Hector deverá falar isso melhor do que eu, inclusive. Mas durante muito tempo desse projeto, vejam bem, durante muito tempo desse projeto, o investimento que foi feito, certo? O investimento que foi feito, ele era menor ou igual ao investimento que era feito quando as coisas não davam certo. Então, um projeto como esse é economia. Eu lembro, se eu não me engano, até 7,6, o pessoal pode olhar, 7,8, o investimento que nós fazíamos em educação era de 26,5. E antes do projeto era o mesmo investimento. Porque quando as crianças aprendem, elas passam de ano, elas migram, você diminui a quantidade de funcionários em virtude disso, de fardamento, de insumos, isso faz uma economia e você elege prioridades. Então, um projeto como esse também é economia no investimento e uma economia saudável, ok? É isso que eu queria terminar. Agradecemos imensamente a valiosa contribuição da vice-governadora senhora Isolda Sela e também do secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Sobral, senhor Júlio César Alexandre, nesta manhã. Senhoras e senhores, convidamos a todos para um breve intervalo de 15 minutos, durante o qual será servido um coffee break no salão em frente a este auditório. Em seguida, retornaremos para dar continuidade às atividades do segundo seminário Educar para Valer.